Os líderes não nascem, são feitos. Os estoicos eram grandes líderes não porque nasceram assim, mas por causa do que aprenderam, dos princípios que foram ensinados a eles e dos mentores e modelos que tiveram. Um exemplo perfeito disso é Marco Aurélio. Ele era um menino de uma família boa, mas nada extraordinário. No entanto, ele se tornou o imperador de Roma. Ele não só se tornou poderoso e bem-sucedido, como também foi a única exceção à regra de que o poder absoluto corrompe absolutamente. Marco Aurélio era tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Ele exemplificou isso melhor com seu meio-irmão Lúcio Vares. Apesar de suas diferenças, Marco Aurélio amava seu meio-irmão e encontrou trabalho para ele fazer. Ele entendeu que pessoas diferentes têm diferentes pontos fortes e fracos e que todos podem aprender uns com os outros. Nosso trabalho como líderes é tirar o melhor proveito de todos. Um biógrafo de Marco Aurélio disse que seu rigor se limitava apenas a ele mesmo. Para todos os outros ele era perdoador. Ele via o melhor neles e encontrava coisas que jogavam com seus pontos fortes. Essa é uma lição importante de liderança. Como você pode trabalhar com outras pessoas, como você pode trabalhar com muitas pessoas diferentes. Mas nesta área você tem um objetivo comum ou uma afinidade mútua e quer obter algo disso. Por definição, um líder é um realizador, mas isso não significa que eles estão sempre fazendo. O general James Mattis, um general de 4 estrelas dos fuzileiros navais e secretário de defesa, carregava consigo as meditações de Marco Aurélio em todos os seus desdobramentos. Ele acreditava que o maior problema que os líderes enfrentam na era da informação é a falta de espaço para reflexão, solidão e silêncio. Há muito barulho e reações instantâneas, sem tempo para refletir. Os zen budistas e os estoicos concordam que você deve deixar o copo de água lamacenta assentar, permitindo que a lama vá para o fundo antes que você possa ver através dele. Nas meditações, Marco Aurélio reflete sobre suas próprias ideias antes de expressá-las ou agir sobre elas. Ele escreve notas para si mesmo para refletir sobre o que pensa, o que está passando e o que precisa fazer. Os líderes precisam fazer isso. Eles precisam ter a capacidade de reduzir, ampliar e refletir para ver as coisas à distância. Se você não cultivar esse tempo para esse tipo de doença, você não está sendo o líder que precisa ser. Winston Churchill passou a vida inteira praticando seus comentários improvisados. O que as pessoas pensavam que era espontâneo, ou apenas um timing perfeito, era na verdade perfeitamente praticado e preparado. Grandes coisas não acontecem apenas por acaso. Elas são praticadas, preparadas meticulosamente e resumidas à sua própria essência. Se você quer ser grande, você tem que praticar, se preparar e passar por cima dele uma e outra vez. Você tem que ter um alto padrão. Só então parece fácil. Você pode imaginar como o imperador Marco Aurélio estava recebendo muitas más notícias o tempo todo. Ninguém estava trazendo boas notícias emocionantes para o imperador. Ele estava recebendo decisões difíceis e más notícias sobre crises, e esses eram seus problemas e sua responsabilidade. Nas meditações, Marco Aurélio fala sobre como você quer ser como uma rocha que as ondas batem, e eventualmente o mar fica calmo ao redor dela. Um líder tem que manter um equilíbrio constante. Não é que os estoicos estivessem sem emoção, mas Marco Aurélio tentou ser menos emocional. Porque havia tanto em jogo, não importava o que Marco Aurélio pensava ou sentia. Ele tinha que ser calmo e coletivo. Um líder tem que manter um equilíbrio constante. Não é que os estoicos estivessem sem emoção, mas Marco Aurélio tentou ser menos emocional. Um exemplo disso é a crise dos mísseis de Kennedy. Ele foi como uma rocha, não respondendo imediatamente, deixando as coisas se resolverem, vendo-as claramente e então tomando uma decisão clara e corajosa, mas não reagindo emocionalmente. Há uma história incrível sobre o imperador Adriano. Ele estava ocupado com o peso do mundo em seus ombros. Quando uma mulher tentou pará-lo para fazer uma pergunta, ele inicialmente disse que não tinha tempo para isso. Mas quando ela gritou, "Então pare de ser imperador", ele parou e resolveu o problema dela. Quando você se torna um líder, você é responsável por resolver esses problemas. Se você não quiser lidar com isso, então você deve entregar as rédeas para outra pessoa. Marco Aurélio não gostava particularmente de ser imperador, mas esse era o trabalho que ele tinha. E desde que ele recebia os privilégios e regalias desse trabalho, ele ia fazê-lo.
Tornar-se um grande líder leva tempo. Quer estejamos liderando uma pequena empresa, liderando uma grande equipe dentro de uma empresa, sendo o chefe de um pelotão de fuzileiros navais ou apenas tentando ser um melhor pai, todos nós precisamos empreender esse processo em nossas próprias vidas. Estamos muito animados para você participar dessa Masterclass de liderança. Acreditamos que é uma das melhores coisas que fizemos aqui. Aprendemos muito fazendo isso e esperamos aprender ainda mais com as interações que teremos juntos. As inscrições já estão abertas e o curso começa no dia 25 de setembro. Lembre-se de que os membros da Vida de AVC recebem este desafio e todos os desafios do Diário Estoico, incluindo o Ano Novo, que está chegando no final do ano, totalmente de graça. A introdução de Gregory Hayes às meditações menciona que há um presidente americano que relê Marco Aurélio todos os anos. Ele estava se referindo ao presidente Bill Clinton. Embora Bill Clinton possa não ter recebido verdadeiramente a mensagem das meditações, o ponto é o quanto melhor estaríamos se todos os líderes e todas as pessoas em posição de poder estivessem familiarizados com Marco Aurélio. Marco Aurélio construiu sua filosofia de liderança em torno de 4 ideias-chave. As 4 virtudes estoicas: coragem, disciplina, justiça e sabedoria. Ele acreditava que se você pudesse encontrar algo melhor do que isso, deveria ser algo extraordinário. Quando ele diz o obstáculo é o caminho, ele não está necessariamente dizendo que como líder você pode usar tudo para ganhar mais dinheiro ou jogos. Ele está dizendo que tudo o que você encontra como líder é uma chance de incorporar e demonstrar uma dessas ideias de coragem, disciplina, temperança, justiça e sabedoria. As meditações são em si um insight sobre por que ele era um grande líder. Ele não estava publicando este livro da maneira que as pessoas podem publicar hoje, como um CEO escrevendo memórias ou um livro de instruções porque querem chamar a atenção. Marco Aurélio estava escrevendo para si mesmo. Marco Aurélio, ao liderar o Império Romano e lidar com negócios em Roma, escrevia notas para si mesmo sobre como ser melhor. As meditações são um livro para Marco Aurélio se tornar a pessoa que a filosofia tentou fazer dele. Ele está fazendo uma espécie de interrogatório diário e uma reformulação de valores. Ele está fazendo isso nas páginas de seu diário privado, não despejando seu estresse ou suas discordâncias ou suas queixas sobre outras pessoas. Acredito que o registro no diário é uma característica realmente poderosa para os líderes. Eu tento fazer o meu pela manhã ou à noite antes de dormir. Apenas tirar alguns minutos me acalma. Me permite obter um pouco de distância de mim e dos meus pensamentos, e, a partir dessa clareza, posso voltar para o que tenho que fazer e carregar isso comigo. A filosofia de liderança de Marco Aurélio é construída em torno da ideia de que o obstáculo é o caminho. Ele lida com dificuldades inimagináveis no curso de seu reinado. Inundações, incêndios, guerra, traições devastadoras, peste, uma coisa após a outra. Mas Marco Aurélio diz que tudo é uma oportunidade para praticar a virtude e o impedimento para a ação avança na verdade. O que atrapalha sai do caminho, dizendo que tudo é uma chance de ser grande para se preparar para fazer o que você deve fazer. Ele diz que grandes líderes pegam os obstáculos que a vida lança em nós e os transformam em combustível. Ele está falando sobre pessoas difíceis, dizendo que pessoas difíceis são uma chance de ser um bom paciente, tolerante, perdoador e comunicar-se melhor. Quando ele é traído por Avídios Cássios em uma tentativa horrível de golpe, Marco Aurélio meio que senta seus generais e diz que esta é uma oportunidade para nós mostrarmos à história uma maneira melhor de lidar com a guerra civil. Ele não quer perseguições e proscrições, não quer violência e represálias. Ele diz ao Senado que não quer que seus reinados fiquem no sangue. Há coisas que você quer como líder. Há uma maneira de você querer que as coisas aconteçam. Há a maneira mais fácil, e então o que você realmente vai conseguir é a maneira mais difícil, frustrante ou difícil. E se você tem essa filosofia de bem, há oportunidades nisso para ser ótimo para tentar coisas diferentes. Admiramos pessoas que tomam boas decisões sob pressão, mas isso não é um golpe de sorte. É algo que eles treinam e praticam. A prática estoica, chamada de premeditatio malorum, ou premeditação dos males, envolve meditar ativamente e treinar para situações de alto estresse, emocionalmente difíceis e violentas.